Olá pessoal, continuando o assunto de sistemas dedutivos, hoje nós vamos falar dos tableaus. Mais uma vez pedimos a sua colaboração aí para curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos lá. Tableaus. Os tableaus, também chamados de tableaus analíticos ou tableaus semânticos, são um outro tipo de sistema dedutivo, e é um sistema dedutivo bastante interessante porque ele permite inferir tanto se uma determinada fórmula é consequência lógica de gama, quanto se uma fórmula lógica não é consequência lógica de gama, né? Alguns sistemas dedutivos você não consegue deduzir essas duas coisas. Esse método ele é baseado em refutação, ou seja, ele é parecido com aquela ideia do método da negação ou redução ao absurdo. Como que funciona? Eu tenho a minha teoria gama aqui, um conjunto de fórmulas, eu quero deduzir o A a partir dessas fórmulas, aí eu afirmo que essas fórmulas aqui da minha teoria são verdadeiras e afirmo falsidade para o que eu quero provar. E aí, quando eu encontro alguma contradição, eu consegui provar que esse A é dedutível a partir da minha teoria. Caso contrário, se eu não encontrar uma contradição, então eu achei um contra-exemplo que mostra que isso aqui é verdade, que tem possibilidade das minhas fórmulas da minha teoria ser verdadeiras e esse A aqui ser falso. Nesse método, a gente usa as chamadas fórmulas marcadas com os símbolos T para true e F para falso, T verdadeiro, F falso. E essas fórmulas marcadas ou conjugadas, né, que a gente diz, eu acrescento o símbolo antes delas. Então, eu tenho uma fórmula A, ela pode estar marcada como verdadeira ou marcada como falsa. A criação de um tableau para uma dedução de gama A, ela marca todas as fórmulas de gama como verdadeira e marca o A como falso. Como a gente já disse, parecido com o método da negação. E aí eu inicio esse tableau colocando uma fórmula em cima da outra, todas marcadinhas aqui como a gente está falando. E aí eu vou aplicar algumas inferências em cima dessas fórmulas. Essas inferências são feitas com as regras de expansão. E aí eu vou criar uma árvore, né, e que vai ser expandida usando essas regras aqui. Nós temos dois tipos de regras. Regras alfa, que adicionam fórmulas nas folhas do ramo, e as regras beta, que bifurcam esse ramo. Então, aqui nas regras alfas, nós temos o A e B. Quando o A e B é marcado como verdadeiro, eu vou expandir o verdadeiro A e verdadeiro B. Observem que isso aqui está relacionado com o significado, com a semântica do conectivo I. Ou seja, a única possibilidade de A e B ser verdadeiro é quando o A é verdadeiro e o B também é verdadeiro. Então, a regra alfa só existe uma possibilidade para aquela fórmula, por isso que ela não bifurca o ramo. Ela adiciona as fórmulas na própria folha do ramo. E se eu tiver falso A ou B, a única possibilidade de A ou B ser falso é quando eu tenho A falso e B falso. Aqui tem um errinho aqui que é A, ó. Depois vou corrigir. E o mesmo caso aqui no A implica B. A única possibilidade disso aqui ser falso é quando eu tenho A verdadeiro e B falso. E o não é a mesma coisa. A única possibilidade do não A ser verdadeiro é quando o A é falso. A única possibilidade do não A ser falso é quando o A é verdadeiro.
Por outro lado, nas regras betas, se eu tiver A e B falso, basta que o A seja falso ou o B seja falso. Então, eu tenho que considerar essas duas possibilidades. Por isso que vai ter uma bifurcação ali no tablô. Quando eu tenho A ou B verdadeiro, também tem duas possibilidades. O A ser verdadeiro e o B ser verdadeiro. E a mesma coisa quando eu tenho verdadeiro, A implica B. Ou o A é falso ou o B é verdadeiro. Basta uma dessas possibilidades. Se um ramo tem uma fórmula alfa e a gente adiciona alfa 1 e alfa 2 no ramo, então vai ficar dessa maneira. Ó. Meu ramo cresce para baixo. No caso da expansão beta, não. Eu tinha um ramo aqui, expandi beta, abriu dois raminhos aqui. Você pode observar, a gente também tem que observar que se P é um átomo, TP e TF não é do tipo nem alfa nem beta. Por quê? Eu já tenho um átomo, não tem jeito de eu expandir mais. Então, acabou, eu paro por ali. Além disso, em cada ramo, uma subfórmula só pode ser expandida uma única vez. Então, se eu expandir o alfa uma vez, não vou expandir ele de novo. Expandir o beta uma vez, não vou expandir de novo. Tablôs fechados. Um ramo que não possui fórmulas para serem expandidas é chamado de saturado. Não tem fórmula mais para expandir. Um tablô está fechado quando possui fórmulas conjugadas do tipo TA e TB. Os ramos, aliás, aqui tem um errinho aqui também, tá? O tablô está fechado quando ele tem fórmula conjugada do tipo TA ou FA, certo? Os ramos fechados não precisam mais ser expandidos também. E o tablô está fechado quando todos os ramos estão fechados. A dedução gama A é verdadeira se tiver um tablô fechado para ela. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Então, nós queremos provar esse teorema. P ou não P. Observe que eu não tenho nada aqui antes do símbolo de dedução. Então, é um teorema porque eu estou provando ele a partir de nada. Como que eu vou fazer isso aqui para mim provar isso aqui? Como eu só tenho a consequência, eu já marco ela como falsa. Para que esse ou seja falso, só existe uma possibilidade, que é o P falso e o não P também falso. Então, apliquei uma regra alfa, né? A gente vai riscando as fórmulas que a gente já aplicou a regra, ou marcando ela de alguma maneira, para mim não esquecer e expandir ela de novo. Então, cheguei aqui no FP e F não P. Esse FP não dá para expandir mais, já é um átomo. E o F não P dá para me expandir. Então, eu vou aplicar a regrinha alfa do não. F não P me dá o TP. E agora o que aconteceu? Encontrei as fórmulas conjugadas FP e TP, que é aquela contradição que a gente buscava quando a gente estava construindo o tablô. Então, eu posso dizer que esse ramo está fechado. Eu coloco esse símbolozinho aqui para indicar que o ramo está fechado. E como o tablô só tem esse ramo, o tablô também está fechado. Então, quer dizer que o meu teorema é verdadeiro. Vamos ver um segundo exemplo agora. Agora eu tenho uma fórmula P implica Q, Q implica R, e quero deduzir a partir dessas duas fórmulas da minha teoria a fórmula P implica R. Então eu pego as fórmulas da teoria e marco todas como verdadeiras, e a minha fórmula que eu quero provar, o meu consequente, eu marco como falso. Eu posso aplicar, se a gente analisar, né, eu poderia expandir qualquer uma das fórmulas, não poderia? Eu poderia expandir essa aplicando uma regra beta, porque a implicação tem mais de uma possibilidade dela ser verdadeira, né? Essas duas aqui poderiam ser regra beta, e eu escolhi essa aqui de baixo. Por quê?
a gente sempre escolhe as regras alfa primeiro, porque eu vou ter menos bifurcação. Então, a tendência é que o meu tableau feche mais rápido. Então, essa fórmula aqui, ó, dava para me aplicar uma regra alfa, foi o que eu fiz. Deduzi o TP e o FR. Agora eu vou ter que expandir as outras, não tem jeito. Vou expandir essa primeira usando uma regra beta. Então tem um ramo de um lado aqui que é FP e o outro que é TQ. Se a gente analisar esse primeiro ramo, ó, quando eu analiso um ramo, eu começo lá da minha raiz da árvore e vou descendo, né, para me chegar no ramo. Eu tenho FP aqui e tenho TP aqui, ó. Então eu posso dizer que esse ramo esquerdo está fechado. Fechei ele. Mas o direito não. Eu tenho TQ aqui, mas não tem FQ em lugar nenhum. Então eu tenho que continuar. Vou ter que aplicar o quê? Uma regra beta na segunda fórmula agora. A única expansão possível. Aplicando a regra beta, eu tenho dois ramos aqui, um FQ e o TR. Esse FQ fecha com esse TQ e esse TR fecha com esse FR. Então, fechou todos os ramos, o tableau está fechado, quer dizer que a minha dedução é verdadeira. Vamos para mais um exemplo. Agora eu tenho a minha teoria com P e essa outra fórmula, P implica Q, P e Q implica R, aliás, e quero deduzir R. Aí eu vou marcar as duas primeiras como verdadeiras e a última como falsa. A única dedução possível, a única expansão possível, aliás, é na segunda fórmula. Lembrando que a gente precisa considerar também aqui a questão da ordem de precedência, né? Se eu fosse resolver essa fórmula, quem que tem mais precedência? É o I. Então eu vou resolver isso aqui primeiro. O que é a última coisa que eu vou resolver? O implica. Então minha expansão em fórmulas maiores é sempre considerando a última coisa a ser resolvida. Então vou ter que expandir uma implicação que está marcada como verdadeira. A gente tem duas possibilidades para isso, né? Que é falso no antecedente e verdadeiro no consequente da implicação. Então apliquei minha regra beta, tenho falso P e Q de cá e tenho T de R do lado direito. Esse aqui fechou esse ramo por causa desse FR aqui. Agora eu tenho que trabalhar no ramo que está aberto. Eu tenho P e Q, vou fazer uma expansão aqui do tipo beta, porque tem mais de uma possibilidade desse I ser falso. Basta que o P seja falso ou que o Q seja falso. Se eu aplico essa regra beta, o meu F de P fica fechado aqui por causa daquele TP lá em cima, mas sobra esse ramo aberto aqui, ó, esse F de Q. Então eu não consegui fechar o tableau. Ele está saturado, não consegui fechar. Então essa dedução não é verdadeira. E nós temos inclusive um contra-exemplo para mostrar isso. Qual que é esse contra-exemplo? É só pegar esse ramo que ficou aberto e pegar as marcações que eu tenho para cada átomo. Ó, F de Q, F de R e T de P. Né? Ou seja, o I de P vale 1 verdadeiro, I de R e o I de Q são falsos. Quando eu tenho esses valores, eu vou ter verdadeiro no antecedente da minha dedução, né, nessas duas fórmulas aqui, e vou ter falso no meu consequente. Isso torna a dedução inválida, não é uma consequência lógica. Né? Então, nós conseguimos verificar isso usando o tableau. Vamos ver mais um exemplo agora. Temos aqui P ou Q, P implica Q e Q implica R ou S. E quero deduzir o R. Marco as três fórmulas da teoria como verdadeira e meu consequente aqui vai ficar falso. Se a gente analisar essas fórmulas aqui, né, ó, o implica só dá a regra beta quando ele está como verdadeiro. Esse implica que também é regra beta. Esse ou aqui também é regra beta. Então posso começar com qualquer uma, não vai fazer muita diferença. Apliquei regra beta no primeiro aqui, ó. Então tem verdadeiro P, verdadeiro Q.
Fechou alguma coisa? Não fechou nada. Vou aplicar agora uma regra beta no segundo. Prestem atenção nessa segunda expansão que a gente fez aqui, ó, porque como os ramos do verdadeiro P e verdadeiro Q estavam abertos e eu fiz uma expansão de uma regra que está para cima desses ramos, eu tenho que fazer essa expansão nos dois ramos. Então eu tive que bifurcar o meu P de cá e bifurcar o meu Q de cá. Desse lado, eu fechei aqui o P, ó, F, falso P, verdadeiro Q, e fechei o R aqui também. E desse lado, também fechou o R. Mas ainda sobrou esse FP falso aqui, ainda tem um ramo aberto que a gente precisa trabalhar. Aí eu posso agora expandir a minha outra fórmula. Expandindo essa outra fórmula, eu vou ter falso Q, né, que é o consequente aliás, o antecedente da implicação, e ROS fica verdadeiro. Fecho esse FP, FQ, aliás, com esse TQ aqui, né, falso com verdadeiro, e ainda tem um ramo aberto, que é um verdadeiro ou. Também vai ter que aplicar uma regra beta agora nessa fórmula aqui. Aí eu vou ter verdadeiro R desse lado e verdadeiro S desse lado. Esse R aqui fechou, né, por causa daquele R lá de cima aqui, e sobrou esse S aberto aqui que não deu para fechar. Então, novamente, eu tenho um tableau que está saturado, não tem mais nada que pode ser expandido, e tem ramo aberto. Então, quer dizer que esse tableau prova que essa dedução não é válida. E aqui nós temos as nossas referências. Então, nós encerramos agora esse conteúdo, esse segundo conteúdo de sistemas dedutivos, que foi o Tableau. Nós ainda vamos ver a dedução natural. Encerramos o vídeo pedindo para vocês novamente curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal.